Guilherme, um milionário dono de um império hoteleiro, decide se disfarçar como um hóspede comum em um de seus próprios hotéis. O que ele descobre ali não tem nada a ver com luxo ou números, mas com pessoas, silêncios e dores que jamais imaginou existir. Ao conhecer Marcelle, uma faxineira invisível aos olhos de todos, ele percebe que algumas verdades só aparecem quando o poder é deixado de lado. E mesmo sem saber, aquela escolha mudaria o destino de ambos e provaria que, às vezes, tudo pode dar certo, do jeito mais inesperado. Ninguém sabia quem ele realmente era, e naquela noite chuvosa, ninguém parecia se importar. O carro simples parou diante da entrada principal do hotel como qualquer outro. Não havia escolta, não havia motorista uniformizado, não havia placas de luxo, apenas um homem sozinho, de sobretudo escuro, segurando uma pequena mala de mão. A chuva escorria pelo vidro da fachada como lágrimas que ninguém enxugava. As luzes quentes do saguão prometiam conforto, mas o ar que escapava da porta giratória era frio, indiferente. Dr. Guilherme respirou fundo antes de entrar. Não era medo, era algo mais denso, uma expectativa amarga. Ele já havia estado ali centenas de vezes. Inaugurações, eventos, discursos, aplausos. Mas nunca assim, nunca invisível. O piso de mármore refletia sua imagem distorcida. Um homem comum, roupa simples demais para aquele lugar, sapatos limpos, porém gastos. O recepcionista levantou os olhos por um segundo e voltou para a tela do computador, como se Guilherme fosse apenas mais um incômodo no fluxo do turno noturno. Boa noite, disse Guilherme com a voz baixa, educada. O recepcionista suspirou, visivelmente contrariado. Documento, sem boa noite, de volta, sem sorriso, sem olhar. Guilherme entregou o RG falso, não falso no sentido ilegal, mas cuidadosamente preparado para aquele teste. Nome comum, profissão genérica, nada que chamasse atenção. O recepcionista digitou lentamente, revirando os olhos quando o sistema demorou a responder. Reserva? Sim. Guilherme deslizou o papel pelo balcão. O rapaz leu, franziu a testa. Quarto standard. A palavra saiu quase como um julgamento. Café não incluso. Check-out às 11. Qualquer consumo é cobrado à parte. Guilherme assentiu. Tudo bem. O recepcionista empurrou a chave eletrônica. Elevador à esquerda. E pronto, era isso. O maior hotel da rede. O orgulho do grupo. E aquela era a recepção humana que oferecia. Guilherme sentiu algo se mover dentro do peito. Não era surpresa. Era confirmação. Enquanto isso, no corredor do terceiro andar, Marcelle empurrava o carrinho de limpeza com cuidado. O rodízio da roda direita estava frouxo e rangia sempre que ela passava pelo tapete mais grosso. Ela sabia exatamente onde empurrar com mais força, onde aliviar. Aprendera com o tempo, como aprendera quase tudo na vida, errando sozinha. Ela parou diante do quarto 312. Mais um quarto para arrumar, pensou. Mas antes de entrar, ouviu passos no corredor. Passos lentos, cansados. Ela virou o rosto e viu o homem parado, observando o número da porta ao lado, como se tivesse medo de errar. Boa noite, disse ela sem pensar muito. O homem se virou, um pouco surpreso. Boa noite. A voz dele era firme, mas carregava algo distante, como quem pensa demais. O senhor está procurando o 314? Perguntou ela, apontando com o queixo. Acho que sim. É logo ali. Ela sorriu de leve. Esses corredores confundem mesmo. Ele agradeceu com um aceno curto e seguiu. Marcelle observou por um segundo a forma como ele caminhava. Não parecia perdido apenas no espaço. Parecia deslocado. Ela entrou no quarto 312
e fechou a porta atrás de si. Enquanto trocava os lençóis, sua mente vagava, como sempre fazia. Pensava na filha dormindo na casa da vizinha. Pensava no turno dobrado que aceitara para cobrir uma colega doente. Pensava no dinheiro que nunca parecia durar até o fim do mês. Só mais um dia. Repetia para si mesma. Só mais um. Ela terminou o quarto e seguiu para o próximo. Quando chegou ao 314, viu a porta entreaberta. Senhor? Chamou com cuidado. Não houve resposta. Ela bateu de leve. Sou da limpeza. Posso entrar depois? 1 minuto, respondeu a voz de dentro. Marcele recuou um passo e esperou. Observava o carpete, tentando não pensar em nada. O trabalho era assim. Esperar, limpar, desaparecer. A porta se abriu. Era o mesmo homem do corredor. Desculpe, disse ele. Pode entrar depois. Ela assentiu. Fique à vontade. Não tenho pressa. Ele a olhou por um instante a mais do que o normal, como se aquela frase simples tivesse um peso inesperado. Obrigado. Marcele sorriu, aquele sorriso que não pede nada em troca. Qualquer coisa, estou por aqui. Ela se afastou, mas algo nela ficou atento. Não sabia explicar. Talvez fosse o jeito educado demais para alguém tão maltratado pelo ambiente. Talvez fosse o olhar cansado. Ou talvez fosse apenas empatia. Essa coisa que nunca lhe trouxera vantagem, mas que ela não conseguia desligar. No saguão, o gerente geral observava tudo do alto da escada, com os braços cruzados. Augusto Valença gostava de ver o movimento. Gostava de saber quem entrava, quem saía, quem merecia atenção e quem não merecia nem ser notado. Seus olhos pousaram em Guilherme quando ele desceu para pegar um copo d'água no bar. Mais um desses, pensou Augusto. Gente que quer parecer o que não é. Senhor, chamou, com a voz calculadamente firme. Posso ajudar? Apenas um copo d'água, por favor. Augusto arqueou a sobrancelha. O bar fecha às 11, já passou do horário. Eu posso pagar. Não é questão de pagar, são as regras. Guilherme respirou fundo. Entendo. Augusto sorriu, um sorriso fino, quase imperceptível. Há uma conveniência a 2 quadras. Fica aberta a noite toda. Guilherme assentiu mais uma vez. Obrigado pela informação. Enquanto se afastava, ouviu Augusto murmurar algo para o bartender. Uma risada curta, cruel. No quarto, Guilherme sentou-se na beira da cama e ficou ali por alguns minutos, sem fazer nada, apenas ouvindo o som distante da chuva contra a janela. É assim então, pensou. É isso que vocês entregam quando acham que ninguém importante está olhando. Ele não estava ali por vingança. Pelo menos, era isso que dizia a si mesmo. Estava ali para entender, para confirmar suspeitas, para olhar nos olhos do próprio império e ver o que ele havia se tornado. Mas no fundo, algo já começava a doer. No corredor, Marcele empurrava o carrinho de volta quando ouviu uma discussão abafada perto do elevador. Reconheceu a voz do gerente. O senhor não pode circular por aqui desse jeito. Estou hospedado aqui, respondeu a outra voz. A voz do homem. Marcele parou, hesitou, e então seguiu em frente. Não gostava de confusão, mas algo dentro dela não permitia fingir que não ouvia. Isso aqui não é albergue, disse Augusto com desprezo. Existem padrões. Eu só estava caminhando. Volte para o seu quarto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcele apareceu no corredor. Boa noite, disse, olhando para os dois. Posso ajudar em algo? Augusto a fuzilou com o olhar. Não se meta, Marcele. Ela sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. Desculpe, senhor. Só achei que... Ache errado. Guilherme olhou para ela. Havia algo em seu olhar agora.
Não apenas cansaço, mas gratidão contida. Está tudo bem, disse ele. Eu já estava indo. Augusto observou os dois se afastarem em direções opostas. Satisfeito, Marcele empurrou o carrinho até o fim do corredor. Quando chegou perto da porta de serviço, parou. Encostou a testa na parede fria por um segundo. Por que isso me incomodou tanto? Pensou. Ele nem é nada meu. Mas no fundo, ela sabia. Sabia porque também já fora tratada assim, como se ocupar espaço fosse um erro. Naquela noite, Guilherme não dormiu, e Marcele também não. Ambos olhavam para o teto, em quartos diferentes, carregando um peso que ainda não sabiam nomear. E nenhum dos dois fazia ideia de que aquele encontro silencioso estava prestes a mudar tudo, para sempre. Amanhã nasceu cinza, como se o céu tivesse decidido imitar o humor de quem acordava naquele hotel. Marcele chegou cedo, antes mesmo do turno oficial começar. Não porque gostasse, mas porque era mais fácil chegar antes do movimento. Os corredores vazios lhe davam uma sensação estranha de paz, sem olhares atravessados, sem ordens ríspidas, sem precisar pedir desculpa por existir. Ela amarrou o cabelo com um elástico já frouxo, ajeitou o uniforme azul claro e empurrou o carrinho para fora da sala de material. O cheiro de produto de limpeza misturado ao café velho do refeitório sempre lhe dava um nó no estômago. Era o cheiro do dia começando. Bom dia, Marcele, disse Rosa, a copeira, bocejando. Bom dia. Dormiu alguma coisa? Marcele deu de ombros. O suficiente para levantar. Rosa riu sem humor. Já é mais do que eu. Marcele seguiu em frente. O terceiro andar novamente. Não era coincidência. O gerente costumava colocá-la ali porque era o andar menos importante. Quartos standard. Hóspedes que, segundo ele, não davam retorno. Enquanto empurrava o carrinho, lembrava da noite anterior, do olhar daquele homem, do jeito como ele agradecera coisas pequenas, como se gentileza fosse algo raro demais. Para com isso, pensou. Você não sabe nada sobre ele. Parou diante do quarto 314. Bateu 2 vezes. Serviço de limpeza. Silêncio. Ela esperou mais alguns segundos. Girou a chave mestra com cuidado e entrou. O quarto estava arrumado demais para alguém que realmente tivesse dormido. A cama quase intacta, a cortina aberta, deixando entrar uma luz pálida. Na poltrona, o sobretudo dobrado com precisão. Marcele sentiu algo estranho, uma sensação de invasão, como se aquele espaço não fosse apenas um quarto de hotel, mas um refúgio temporário. Ela começou pelo banheiro, dobrou as toalhas, repôs os amenities. Quando voltou para o quarto, ouviu passos atrás de si. Bom dia. Ela se virou rápido, assustada. Ai, desculpa. Achei que o senhor tivesse saído. Guilherme estava ali, camisa simples, mangas dobradas, olhar cansado. Eu fui até a rua comprar água. Disseram que o hotel não fornecia. Ele disse isso sem ironia, apenas constatando um fato. Marcele sentiu o rosto queimar. Sinto muito por isso. Ele sorriu de canto. Não é culpa sua. Ela assentiu, sem saber o que dizer. Continuou arrumando a cama, puxando o lençol com força demais. O senhor dormiu bem? Perguntou mais para preencher o silêncio do que por curiosidade. Não muito. Ela parou por um segundo. A cama é ruim? Não. Ele pensou antes de continuar. O lugar é estranho. Marcele sorriu triste. É, às vezes parece que as paredes escutam mais do que as pessoas. Ele a olhou com atenção agora. Não como quem avalia, mas como quem reconhece algo familiar. Você trabalha aqui há muito tempo? Tempo demais para não ser ninguém, respondeu antes de conseguir se conter.
O silêncio caiu pesado entre os dois. Marcele mordeu o lábio, arrependida. Desculpa, não devia falar assim. Não, disse Guilherme com calma. Foi honesto. Ela voltou a arrumar a cama, mas seus pensamentos corriam. Por que eu falei isso? Por que com ele? Meu nome é Guilherme, disse ele depois de um tempo. Ela olhou para trás. Marcele. Prazer, Marcele. Ela assentiu. O senhor vai ficar muitos dias? O suficiente. Ela não perguntou mais nada. Sabia quando alguém não queria explicar. Também vivia assim. Quando terminou, empurrou o carrinho em direção à porta. Se precisar de alguma coisa, hesitou. Posso tentar ajudar. Ele sorriu de novo. Um sorriso discreto, mas sincero. Eu sei. No corredor, Marcele encontrou Augusto. Você, ele chamou, estalando os dedos. Venha cá. Ela respirou fundo antes de se aproximar. Sim, senhor. O hóspede do 314 reclamou? O coração dela acelerou. Não que eu saiba. Ele tem cara de problema. Fique de olho. Augusto se inclinou um pouco. E evite conversa desnecessária. Faxineira não é concierge. Marcele sentiu a raiva subir, quente, conhecida. Eu só faço meu trabalho. Faça melhor, ele respondeu seco. E lembre-se do seu lugar. Ela assentiu, porque era isso ou perder o emprego. Quando se afastou, sentiu os olhos arderem. Meu lugar, pensou. Meu lugar é sempre pequeno demais. No saguão, Guilherme observava de longe. Não ouvira tudo, mas vira o tom, o gesto, a forma como Marcele saiu com os ombros curvados. Algo se apertou dentro dele. É assim que você permite que falem com as pessoas, pensou. É isso que você construiu. Mais tarde, no almoço, Marcele sentou-se sozinha no refeitório. Mexia na comida sem vontade. A conversa ao redor girava em torno de fofocas, reclamações, risadas forçadas. Você viu o hóspede estranho do terceiro andar? Cochichou uma camareira para outra. Aquele mal vestido? Vi. Deve estar gastando o último dinheiro. O gerente tá doido com ele. Marcele apertou o garfo com força. Eles não sabem nada, pensou. E mesmo se soubessem, tratariam diferente. Ela levantou antes de terminar e voltou ao trabalho. No fim da tarde, encontrou Guilherme novamente, dessa vez no jardim lateral, um espaço pouco usado. Ele estava sentado num banco, observando as folhas molhadas. O senhor não devia ficar aqui, disse ela, sem perceber que sorria. Por quê? O gerente não gosta. Ele riu baixo. Imaginei. Ela se sentou ao lado sem pedir permissão. Algo nela já tinha ultrapassado um limite invisível. Às vezes venho aqui quando preciso respirar. Funciona? Ela pensou. Não resolve, mas ajuda a não piorar. Ele assentiu. Você acredita que as pessoas mostram quem são quando acham que ninguém importante está olhando? Marcele olhou para frente. Acredito, porque comigo ninguém nunca está olhando. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Você merece mais do que isso. Ela riu, sem humor. Todo mundo merece, mas merecer não muda nada. O silêncio voltou, confortável e triste. Quando Marcele se levantou para ir embora, Guilherme falou. Obrigado. Por ontem, por hoje, por ser humana. Ela engoliu em seco. Não agradeça. É só o que eu sei ser. Naquela noite, Marcele foi para casa com o peito pesado, mas aquecido por algo que não sabia explicar. Guilherme, por sua vez, fez anotações detalhadas em um pequeno caderno que mantinha escondido na mala. Nomes, horários, situações, olhares. E pela primeira vez desde que chegara, não anotou apenas falhas. Anotou um nome, Marcele,
E enquanto o hotel dormia, algo começava a se mover silenciosamente. Uma verdade que, quando viesse à tona, não deixaria ninguém ileso. Marcelle acordou antes do despertador tocar. O quarto ainda estava escuro, mas ela já estava desperta, olhando para o teto manchado de umidade. A chuva da madrugada continuava caindo fina, insistente, como se não tivesse terminado a conversa com o mundo. O ventilador velho fazia um barulho irregular e o relógio marcava 5:10. Ela fechou os olhos de novo, tentando puxar o sono de volta. Mas não vinha. A imagem do jardim lateral insistia em voltar. O banco molhado, o jeito atento daquele homem, as palavras que ele dissera com uma convicção estranha. Você merece mais do que isso. Não começa, pensou. Você não conhece esse homem. Ele vai embora. Todo mundo vai. Virou de lado, abraçou o travesseiro fino. Havia aprendido, com o tempo, a não criar histórias onde só existiam intervalos. Intervalos de gente que passa, intervalos de promessas não feitas, intervalos de silêncio. Levantou-se, tomou banho rápido, vestiu o uniforme limpo, o único, e saiu antes que a filha acordasse. Beijou-lhe a testa com cuidado. A mamãe volta à noite, sussurrou. No hotel, o clima estava diferente, não melhor. Diferente. Augusto Valença caminhava pelo saguão com passos mais duros do que o normal. Falava ao telefone em voz baixa, mas agressiva, e desligava chamadas com impaciência. O sorriso ensaiado havia sumido. No lugar, havia algo mais tenso, mais defensivo. Atenção redobrada hoje, disse ele em voz alta, reunindo os funcionários. Teremos uma visita importante da matriz nos próximos dias. Quero tudo impecável. Marcelle ouviu de longe. Matriz, pensou. Visita importante? Sentiu um arrepio estranho, mas afastou a sensação. Aquilo não dizia respeito a ela. Nunca dizia. No terceiro andar, encontrou Guilherme saindo do elevador. Ele parecia mais sério que o habitual, menos observador, mais fechado. Bom dia, disse ela. Bom dia, Marcelle. Ela percebeu algo diferente no tom dele. Está tudo bem? Ele hesitou. Não costumava responder perguntas assim. Está, respondeu finalmente. Apenas pensando. Ela assentiu. Sabia reconhecer aquele estado. Pensar cansa mais que trabalhar, disse, meio brincando. Ele sorriu de leve. Concordo. Enquanto ela arrumava o quarto, Guilherme permaneceu sentado, observando. Não falava. Apenas estava ali, como se aquele espaço tivesse se tornado um ponto seguro. Marcelle sentiu o peso da presença dele, mas não era incômodo. Era humano. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse de repente. Claro. O que o senhor faz da vida? A pergunta saiu simples, sem intenção oculta. Ainda assim, Guilherme sentiu o impacto. Sou consultor, respondeu, depois de um instante. Ela assentiu. Deve ser cansativo. É. Ela riu de canto. Tudo é cansativo quando a gente passa tempo demais fingindo ser algo que não é. Guilherme sentiu o golpe. Não no sentido de acusação, mas de precisão. Você fala como se conhecesse bem isso. Marcelle parou, segurando um pano úmido. Conheço, todo dia. Ela voltou ao trabalho. Não havia mais o que dizer. Mais tarde, no refeitório, Marcelle sentou-se ao lado de Helena, uma camareira mais antiga. Helena tinha mãos ásperas e olhos atentos demais para alguém que limpava quartos há 20 anos. Você anda diferente, disse Helena mexendo o café. Diferente como? Pensando demais. Marcelle suspirou. Só cansada. Helena inclinou a cabeça.
Cuidado com hóspedes simpáticos. Marcele franziu a testa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente se apega fácil a quem trata a gente como gente. Ela deu um gole no café. E isso costuma machucar. Marcele sentiu o aviso atravessar. Não é isso. Espero que não. Do outro lado do hotel, Guilherme estava em uma ligação silenciosa, no corredor de serviço, longe de olhares. Não, ainda não, disse em voz baixa. Quero ver até onde isso vai. Ouviu a resposta do outro lado e fechou os olhos por um instante. Confio em você, mas preciso de provas. De todas. Desligou. Ao virar o corredor, deu de cara com Augusto. Senhor Guilherme, não é? Disse o gerente, forçando cordialidade. Sim. Preciso informar que recebemos uma solicitação para a troca de quarto. Seu andar está com manutenção prevista. Manutenção? Sim. Regras da casa. Guilherme o encarou por um segundo a mais do que o normal. Não fui informado disso. Augusto sorriu. Agora está. Marcele observava de longe, o coração acelerado. Ele está provocando, pensou. Está tentando expulsar. Quando Guilherme passou por ela, murmurou. Parece que meu tempo aqui está acabando. Ela sentiu um aperto súbito. O senhor vai embora? Talvez. Ela engoliu em seco. Foi bom conhecê-lo. Foi. Respondeu ele com sinceridade. Muito. Mais tarde, Marcele foi chamada à sala do gerente. Feche a porta, disse Augusto. Ela obedeceu. Você anda falando demais com hóspedes. Eu faço meu trabalho. Seu trabalho não inclui amizade. Ela respirou fundo. Eu não desrespeitei nenhuma regra. Augusto se inclinou sobre a mesa. Não se esqueça de quem manda aqui. Marcele sentiu algo quebrar por dentro. Eu nunca esqueço. Saiu da sala com as mãos tremendo. No jardim lateral, encontrou Guilherme pela última vez naquele dia. Ele estava de pé, como se estivesse prestes a ir embora. O senhor vai mesmo sair? Perguntou, sem conseguir esconder a tristeza. Ainda não. Ela respirou aliviada. Seja como for, começou. Obrigada. Pelo quê? Por me lembrar que eu existo. Ele a olhou com intensidade agora. Não como hóspede, não como estranho, como alguém que via. Marcele, começou, mas parou. Ela sentiu o mundo suspenso naquele instante. O quê? Nada. Ainda não. Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto a chuva começava de novo. Nenhum dos dois sabia que aquela pausa, aquele ainda não, era o último momento de calma antes de uma ruptura profunda. Porque quando a verdade começasse a emergir, ninguém naquele hotel sairia ileso, especialmente quem sempre acreditou estar no controle. O hotel estava cheio naquele fim de semana. Eventos, casamentos, um congresso médico ocupando 2 andares inteiros. Era o tipo de movimento que deixava o gerente satisfeito e os funcionários exaustos. Marcele sentia isso no corpo antes mesmo de terminar o primeiro turno. As pernas doíam, os ombros estavam tensos e a cabeça parecia sempre um segundo atrasada em relação ao resto do mundo. Ainda assim, ela seguia. Empurrava o carrinho, anotava pedidos, trocava toalhas, recolhia o que os hóspedes deixavam para trás, restos de comida, roupas esquecidas, pedaços de vidas que não lhe pertenciam. No meio da manhã, encontrou Guilherme parado no corredor, olhando para o chão como se estivesse calculando cada passo. "O senhor está perdido?" perguntou com naturalidade. Ele levantou o olhar surpreso. "Não exatamente." Pausa. "Só observando." Ela sorriu de leve. "Aqui a gente aprende a andar olhando para frente. Olhar demais para o chão faz a gente tropeçar." Ele pareceu guardar aquilo.
Você fala como se já tivesse tropeçado bastante. Marcele deu de ombros. O suficiente para aprender onde não pisar. Caminharam alguns metros juntos, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo que não exige explicação. Posso te fazer uma pergunta estranha? Ele disse de repente. Se for estranha demais, eu não respondo. Ela brincou. Você já pensou em ir embora daqui? Ela parou o carrinho. Todo dia. Ele esperou. Mas ficar também é uma escolha, completou. Quando você tem alguém dependendo de você. Guilherme sentiu algo se apertar no peito. Filho? Filha. Ela mora com você? Mora comigo, com minha falta de tempo e com minhas promessas de que vai melhorar. Ele assentiu devagar. E melhora? Marcele pensou antes de responder. Às vezes, mas nunca sozinho. Mais tarde, no refeitório, Marcele sentou-se com Helena e Rosa. O clima estava pesado. Um dos supervisores havia gritado com uma camareira por causa de um quarto atrasado. Eles adoram lembrar quem manda, disse Rosa, mexendo o arroz. Só quando tem certeza de que ninguém vai responder, completou Helena. Marcele ficou em silêncio. Você anda diferente, comentou Helena, observando-a. Mas acordada. Marcele franziu a testa. Diferente como? Como quem percebe que não é invisível o tempo todo. Marcele sentiu o comentário mais fundo do que gostaria. No fim da tarde, Augusto cruzou com Guilherme no saguão. Senhor, disse seco, peço que evite circular por áreas restritas. Estou hospedado aqui, respondeu Guilherme com calma. Mesmo assim, disse Augusto, existem limites. Marcele observava de longe, o coração acelerado. Ele gosta de medir gente, pensou, e odeia quem não abaixa a cabeça. Quando Guilherme se afastou, Augusto virou-se para Marcele. Você, chamou. Ela se aproximou. Não crie intimidade com hóspedes, disse ele, baixo, venenoso. Isso passa a impressão errada. Eu só faço meu trabalho. Faça menos, respondeu ele. Faxineira que se acha demais costuma cair rápido. Marcele sentiu o sangue ferver, mas não respondeu. Aprendera cedo que responder custava caro. Naquela noite, o hotel parecia maior, mais frio. Marcele terminou o turno exausta. No jardim lateral, encontrou Guilherme sentado no banco de sempre. A chuva fina começava a cair. Dia difícil? Ele perguntou. Ela riu sem humor. Dia comum. Sentou-se ao lado dele sem pensar muito. Você já teve a sensação, disse ela, de que vive num lugar que não foi feito para você? Guilherme demorou a responder. Já. Pausa. E demorei muito para entender isso. Ela o olhou. E o que você fez? Fiquei tempo demais tentando caber. Marcele sentiu um aperto estranho. Eu não quero caber, disse. Quero existir. Ele a encarou com atenção profunda, como se aquelas palavras fossem um espelho. Antes de continuar, se essa história está tocando você em algum lugar que dói e aquece ao mesmo tempo, talvez não seja por acaso. Se quiser, fica por aqui. As próximas partes vão ainda mais fundo e talvez te façam lembrar de alguém ou de si mesmo. Se sentir vontade, conta nos comentários o que essa história despertou em você ou compartilha uma parte da sua própria caminhada. Aqui, ninguém precisa fingir força o tempo todo. Ela obedeceu. Você anda falando demais com hóspedes. Eu faço meu trabalho. Seu trabalho não inclui amizade. Ela respirou fundo. Eu não desrespeitei nenhuma regra. Augusto se inclinou sobre a mesa. Não se esqueça de quem manda aqui.
Marcele sentiu algo quebrar por dentro. Eu nunca esqueço. Saiu da sala com as mãos tremendo. No jardim lateral, encontrou Guilherme pela última vez naquele dia. Ele estava de pé, como se estivesse prestes a ir embora. O senhor vai mesmo sair? Perguntou, sem conseguir esconder a tristeza. Ainda não. Ela respirou aliviada. Seja como for, começou. Obrigada. Pelo quê? Por me lembrar que eu existo. Ele a olhou com intensidade agora. Não como hóspede, não como estranho, como alguém que via. Marcele, começou, mas parou. Ela sentiu o mundo suspenso naquele instante. O quê? Nada. Ainda não. Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto a chuva começava de novo. Nenhum dos dois sabia que aquela pausa, aquele ainda não, era o último momento de calma antes de uma ruptura profunda. Porque quando a verdade começasse a emergir, ninguém naquele hotel sairia ileso, especialmente quem sempre acreditou estar no controle. O hotel estava cheio naquele fim de semana. Eventos, casamentos, um congresso médico ocupando 2 andares inteiros. Era o tipo de movimento que deixava o gerente satisfeito e os funcionários exaustos. Marcele sentia isso no corpo antes mesmo de terminar o primeiro turno. As pernas doíam, os ombros estavam tensos e a cabeça parecia sempre um segundo atrasada em relação ao resto do mundo. Ainda assim, ela seguia. Empurrava o carrinho, anotava pedidos, trocava toalhas, recolhia o que os hóspedes deixavam para trás, restos de comida, roupas esquecidas, pedaços de vidas que não lhe pertenciam. No meio da manhã, encontrou Guilherme parado no corredor, olhando para o chão como se estivesse calculando cada passo. "O senhor está perdido?" perguntou com naturalidade. Ele levantou o olhar surpreso. "Não exatamente." Pausa. "Só observando." Ela sorriu de leve. "Aqui a gente aprende a andar olhando para frente. Olhar demais para o chão faz a gente tropeçar." Ele pareceu guardar aquilo. "Você fala como se já tivesse tropeçado bastante." Marcele deu de ombros. "O suficiente para aprender onde não pisar." Caminharam alguns metros juntos, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, era o tipo que não exige explicação. "Posso te fazer uma pergunta estranha?" Ele disse de repente. "Se for estranha demais, eu não respondo." Ela brincou. "Você já pensou em ir embora daqui?" Ela parou o carrinho. "Todo dia." Ele esperou. "Mas ficar também é uma escolha." Completou. "Quando você tem alguém dependendo de você." Guilherme sentiu algo se apertar no peito. "Filho?" "Filha." "Ela mora com você?" "Mora comigo, com minha falta de tempo e com minhas promessas de que vai melhorar." Ele assentiu devagar. "E melhora?" Marcele pensou antes de responder. "Às vezes, mas nunca sozinho." Mais tarde, no refeitório, Marcele sentou-se com Helena e Rosa. O clima estava pesado. Um dos supervisores havia gritado com uma camareira por causa de um quarto atrasado. "Eles adoram lembrar quem manda", disse Rosa, mexendo o arroz. "Só quando tem certeza de que ninguém vai responder", completou Helena. Marcele ficou em silêncio. "Você anda diferente", comentou Helena, observando-a. "Mais acordada." Marcele franziu a testa. "Diferente como?" "Como quem percebe que não é invisível o tempo todo." Marcele sentiu o comentário mais fundo do que gostaria. No fim da tarde, Augusto cruzou com Guilherme no saguão. "Senhor", disse seco, "peço que evite circular por áreas restritas." "Estou hospedado aqui", respondeu Guilherme com calma. "Mesmo assim", disse Augusto, "existem limites." Marcele observava de longe.
o coração acelerado. Ele gosta de medir gente, pensou, e odeia quem não abaixa a cabeça. Quando Guilherme se afastou, Augusto virou-se para Marcele. Você, chamou. Ela se aproximou. Não crie intimidade com hóspedes, disse ele, baixo, venenoso. Isso passa a impressão errada. Eu só faço meu trabalho. Faça menos, respondeu ele. Faxineira que se acha demais costuma cair rápido. Marcele sentiu o sangue ferver, mas não respondeu. Aprendera cedo que responder custava caro. Naquela noite, o hotel parecia maior, mais frio. Marcele terminou o turno exausta. No jardim lateral, encontrou Guilherme sentado no banco de sempre. A chuva fina começava a cair. Dia difícil? Ele perguntou. Ela riu sem humor. Dia comum. Sentou-se ao lado dele sem pensar muito. Você já teve a sensação, disse ela, de que vive num lugar que não foi feito para você? Guilherme demorou a responder. Já. Pausa. E demorei muito para entender isso. Ela o olhou. E o que você fez? Fiquei tempo demais tentando caber. Marcele sentiu um aperto estranho. Eu não quero caber, disse. Quero existir. Ele a encarou com atenção profunda, como se aquelas palavras fossem um espelho. Ela enxugou o rosto rápido. Não me olhe assim, pediu. Não hoje. Ele fez isso com você, não fez? Ela não respondeu. Isso não é normal, disse Guilherme, a voz tensa. Marcele riu fraco. É sim, só que hoje doeu mais. Ele sentou-se ao lado dela. Você não merece isso. Ela virou o rosto. Dizer isso não muda nada. Talvez mude, respondeu ele firme. Só não ainda. Ela o encarou, cansada demais para discutir. Se você tentar me defender, disse ela, vai piorar tudo. Guilherme ficou em silêncio, entendendo o limite. Naquela noite, Marcele chegou em casa tarde demais. A filha dormia. Ela sentou-se na beira da cama da menina e deixou as lágrimas caírem sem controle. Desculpa, sussurrou. A mamãe ainda não conseguiu te dar um mundo melhor. Do outro lado da cidade, Guilherme estava acordado, andando de um lado para o outro no quarto. Pegou o pequeno caderno, abriu numa página em branco. Escreveu apenas uma frase. O poder que não protege é violência. Fechou o caderno. Ainda não era hora, mas o que ele tinha visto naquele dia não seria esquecido. E Marcele, mesmo sem saber, estava muito mais perto de uma virada do que jamais imaginou. Porque ninguém que sofre em silêncio permanece invisível para sempre. O dia começou com um silêncio estranho. Não era calma, era antecipação. Marcele percebeu assim que entrou no hotel. Os passos ecoavam demais no saguão, os funcionários falavam baixo, e ninguém parecia disposto a sustentar o olhar de ninguém. Havia uma reunião marcada para o fim da manhã. Comunicado geral, dizia o aviso colado perto do relógio de ponto. Ela sentiu o estômago apertar. Depois do dia anterior, qualquer coisa que envolvesse todos parecia perigosa. Empurrou o carrinho pelo corredor, mas não conseguiu se concentrar. As mãos ainda doíam. As costas reclamavam a cada movimento. Mais do que o corpo, era a memória do que Augusto dissera, substituível, que martelava. No terceiro andar, passou pelo quarto 314 sem olhar. A porta estava fechada. Não cria expectativa, repetiu mentalmente. Hoje você só precisa sobreviver. Às 10h45, o rádio interno chamou todos para o salão principal. Marcele parou o que estava fazendo. Respirou fundo. Limpou as mãos no uniforme e seguiu com os outros. O salão estava cheio. Funcionários alinhados de um lado, supervisores e chefias do outro. No centro, uma mesa comprida.
alguns homens de terno que ninguém conhecia. E ao fundo, Augusto Valença. Ele parecia confiante demais. Marcele ficou perto da saída, como sempre. Lugar de quem precisa estar pronta para desaparecer. O burburinho cessou quando um dos homens de terno se levantou. Bom dia. Obrigado por estarem aqui. Esta reunião foi convocada para tratar de questões internas desta unidade. Augusto cruzou os braços, observando. Antes de começarmos, continuou o homem, gostaria de pedir que o senhor Guilherme Rocha se junte a nós. Um silêncio estranho percorreu o salão. Marcele sentiu o coração acelerar. Guilherme? O nome ecoou com um peso diferente. Alguns funcionários se entreolharam confusos. E então ele apareceu. Guilherme entrou pelo fundo do salão. Não usava o sobretudo simples. Usava um terno escuro, bem cortado, sem ostentação, mas impossível de ignorar. O rosto estava sério, os ombros rígidos. Não havia gentileza em sua postura naquele momento. Havia contenção. Marcele sentiu o chão se mover sob os pés. Não, pensou. Isso não... Ele caminhou até o centro e parou. Bom dia, disse com a voz firme, amplificada pelo silêncio. Meu nome é Guilherme Rocha. Augusto franziu a testa. E? Perguntou impaciente. Guilherme virou-se lentamente para ele. Sou fundador e proprietário desta rede hoteleira. O ar saiu do salão. Marcele sentiu as pernas ficarem fracas. Precisou apoiar a mão na parede para não cair. É ele. Ele sempre foi ele. Augusto riu, nervoso. Isso é alguma brincadeira? Guilherme não respondeu de imediato. Apenas o encarou. Havia raiva ali, não explosiva. Algo muito pior. Raiva fria, acumulada. Passei semanas neste hotel, começou Guilherme. Tratado como alguém descartável. E fiz isso de propósito. O homem de terno abriu uma pasta. Como parte de uma auditoria comportamental autorizada pela presidência. Augusto empalideceu. O senhor... tentou falar. Devia ter se identificado. Não, interrompeu Guilherme, a voz subindo um tom. Eu precisava ver quem você é quando acha que ninguém importante está olhando. O salão inteiro parecia preso àquela cena. Vi funcionários com medo, continuou ele. Vi humilhações disfarçadas de regra. Vi abuso travestido de liderança. Augusto tentou manter a postura. Este hotel sempre bateu metas. Metas não justificam crueldade, respondeu Guilherme seco. Ele respirou fundo. O maxilar estava tenso. Ontem, continuou, eu vi uma funcionária ser punida publicamente por um erro que não cometeu. Vi uma mulher ser chamada de substituível depois de trabalhar até o limite do corpo. Marcele sentiu o rosto queimar. Todos os olhares começaram a se mover na direção dela. Ela quis desaparecer. Essa mulher, disse Guilherme, agora apontando claramente, chama-se Marcele. O nome ecoou. E o que foi feito com ela? Continuou. Não é exceção, é padrão. Augusto deu um passo à frente. Você está se deixando levar por emoção. A reação de Guilherme foi imediata. Emoção? A voz dele tremeu, agora sem controle. Emoção é ver gente adoecer por medo de perder o emprego. Emoção é assistir alguém quebrar em silêncio enquanto você chama isso de gestão. O salão estava em choque. Eu confiei este hotel a você, continuou Guilherme, a raiva finalmente visível. E você usou esse poder para esmagar quem não podia se defender. Augusto tentou falar, mas Guilherme levantou a mão. Chega. Ele virou-se para os auditores. Quero isso registrado. Depois, olhou novamente para Augusto. Augusto Valença, você está oficialmente demitido, com efeito imediato. O impacto foi físico.
Você não pode me demitir assim, Augusto gritou. Na frente deles. Guilherme avançou um passo. Foi na frente deles que você construiu seu poder. A voz era baixa, perigosa. É na frente deles que ele termina. Os seguranças se aproximaram. Augusto olhou ao redor, desesperado, procurando apoio. Não encontrou nenhum olhar amigo. Quando foi retirado do salão, o silêncio que ficou era pesado demais para ser comemorado. Guilherme respirou fundo, tentando se recompor. Esta demissão não apaga o que foi feito, disse, agora mais contido. Mas é um começo. Ele olhou uma última vez para Marcele. Não disse nada, e isso doeu mais do que qualquer palavra. A reunião foi encerrada. As pessoas saíram em silêncio, como quem acaba de assistir a algo que muda a forma de enxergar o próprio chão. Marcele ficou ali por alguns segundos, sozinha. As pernas tremiam. O coração batia rápido demais. Ela não sentia vitória, não sentia alívio, sentia exposição, sentia medo do que vinha depois. No corredor, Guilherme passou por ela. Parou. Eu sinto muito, disse baixo, por tudo o que você passou aqui. Marcele levantou o olhar, os olhos marejados. Não faça isso agora, respondeu. Não transforme o que aconteceu comigo em parte do seu discurso. Ele assentiu, aceitando o limite. Você está certa. Ele se afastou. Marcele ficou ali, encostada na parede, tentando organizar o que sentia. O homem que a enxergou, o homem que tinha o poder, o homem que acabou de destruir alguém em público. Tudo isso cabia na mesma pessoa. E pela primeira vez, ela entendeu algo que a assustou profundamente. A verdade não tinha libertado ninguém ainda. Ela apenas tinha aberto a porta para consequências maiores. O gerente havia caído, mas o sistema ainda estava de pé. E Marcele sabia. O próximo movimento decidiria quem ela seria dali em diante. O hotel acordou diferente no dia seguinte. Não havia gerente geral. Não havia ordens gritadas pelo rádio. Não havia passos apressados tentando agradar alguém que já não existia ali. O silêncio era outro. Não de medo, mas de espera. Marcele percebeu assim que passou pela porta dos funcionários. Alguns a olhavam com respeito cauteloso, outros com desconfiança. Havia também quem evitasse qualquer contato, como se ela carregasse algo perigoso consigo. Ela seguiu direto para o vestiário, vestiu o uniforme e respirou fundo diante do espelho. Você não pediu nada disso, disse a si mesma. Só aguenta. No saguão, uma notícia se espalhava em voz baixa. O dono ficou. Como assim ficou? Vai gerenciar o hotel ele mesmo. Por enquanto. Marcele sentiu um aperto no estômago. Ficou. Pouco depois das 9, todos foram chamados novamente ao salão principal. Desta vez, sem auditores, sem mesa longa. Apenas cadeiras dispostas em círculo, algo completamente fora do padrão daquele lugar. Guilherme estava ali, sem terno, sem paletó, camisa simples, mangas dobradas, mas o olhar era outro, atento, direto, sem o peso do disfarce. Bom dia, disse. Eu vou ser breve. O salão silenciou. Até que um novo gerente geral seja definido, eu assumo pessoalmente a gestão deste hotel. Um murmúrio percorreu o grupo. Isso não é punição coletiva, continuou ele. É responsabilidade minha. Eu permiti que este ambiente existisse. Agora eu fico. Marcele sentiu algo estranho no peito. Não era alívio. Era vigilância. Não haverá decisões precipitadas, disse Guilherme. Mas haverá mudança real. E isso exige participação. Ele fez uma pausa. Por isso, eu preciso de ajuda. Alguns funcionários se entreolharam surpresos.
Preciso de alguém que conheça este hotel por dentro, não de cima para baixo, completou. Os olhos dele se moveram pelo salão e pararam em Marcele. Marcele Monteiro, chamou. O coração dela disparou. Eu? Você. Ela sentiu o peso imediato dos olhares. Quero que você trabalhe comigo, disse Guilherme com naturalidade. Diretamente. Um silêncio tenso se instalou. Não como favor, acrescentou, como colaboração. Marcele respirou fundo antes de responder. Em que sentido? Quero que você me mostre como este hotel realmente funciona, disse ele. Onde as pessoas quebram, onde são ignoradas, onde o sistema falha. Ela cruzou os braços. E por que eu? Guilherme sustentou o olhar. Porque você nunca teve poder aqui, e mesmo assim manteve dignidade. O salão parecia prender a respiração. Eu não sou o gerente, disse Marcele firme. Não tenho autoridade. Ainda não, respondeu ele sem enfatizar. A palavra caiu estranha no ar. Pense nisso como um período de transição, continuou Guilherme. Você não responde por decisões finais, mas sua visão importa. Marcele hesitou. E se eu disser coisas que não te agradam? Então você estará fazendo exatamente o que eu preciso. Ela sentiu algo mudar dentro de si. Não confiança, não esperança, responsabilidade. Eu aceito, disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? Nada do que eu disser será usado contra ninguém que esteja tentando sobreviver aqui. Guilherme assentiu, sem hesitar. Concordo. A reunião terminou sem aplausos, sem discursos. As pessoas saíram devagar, tentando entender o que aquilo significava. No corredor, Guilherme se aproximou de Marcele. Obrigado, disse. Não agradeça ainda, respondeu ela. Eu vou ser honesta. Ele sorriu de leve. É por isso que te chamei. Os dias seguintes foram intensos. Marcele acompanhava Guilherme em reuniões, caminhava com ele pelos corredores, observava de fora e de dentro como decisões eram tomadas. Ele perguntava, escutava, anotava. Nunca interrompia quando ela falava. Isso, por si só, já era estranho demais. Você percebe como o problema nunca é só uma pessoa? Ela disse certa vez, andando pelo depósito. É o medo de perder o pouco que se tem. Guilherme anotou. Percebo agora. Em outro momento, ela o viu corrigir um supervisor em voz baixa, sem humilhação. Isso nunca teria acontecido antes, comentou. Não deveria ter acontecido nunca, respondeu ele. À noite, quando o hotel ficava mais silencioso, os dois dividiam relatórios na antiga sala da gerência. Não havia clima romântico. Havia algo mais complexo. Respeito, cuidado contido, distância escolhida. Você está me observando como se estivesse me testando, disse Marcele certa noite. Guilherme fechou a pasta devagar. Estou. Ela o encarou. Para quê? Ele demorou a responder. Para ver até onde você sustenta quem você é, mesmo quando o poder começa a te tocar de perto. Marcele sentiu um arrepio. E se eu falhar? Então você será humana, respondeu ele. Mas até agora, você não falhou. Ela desviou o olhar. Não me transforme em projeto. Você não é, disse ele sério. É escolha. Ela respirou fundo. Então seja honesto comigo. Sempre. Isso tudo é temporário, não é? Guilherme sustentou o silêncio por um instante longo demais. Sim, respondeu. Muito. Ela assentiu. Bom, pausa. Porque eu não quero pertencer a você. Ele entendeu exatamente o que ela quis dizer. Nem eu quero que pertença. Naquela noite, Marcele chegou em casa exausta, mas diferente.
Sentou-se na cama da filha e observou o rosto tranquilo da menina dormindo. Talvez, sussurrou, eu esteja aprendendo algo novo. Do outro lado da cidade, Guilherme fechava o laptop, olhando pela janela do hotel que agora carregava um peso diferente. Ele sabia. O que estava fazendo ali não era apenas consertar um lugar. Era preparar alguém para não repetir os erros que ele mesmo levou uma vida inteira para enxergar. Marcele ainda não sabia, mas estava sendo observada, não como funcionária, não como exceção, não como símbolo, como futuro. E isso tornava tudo ainda mais perigoso e necessário. A mudança não aconteceu de uma vez. Marcele percebeu isso logo nas primeiras semanas. Não existia botão que transformasse medo em confiança, nem discurso capaz de apagar anos de humilhação. As pessoas observavam, testavam limites, esperavam o erro, e ela errava. Errava em decisões pequenas, em respostas atravessadas no fim do dia, em silêncios longos demais quando precisava falar. À noite, em casa, sentava-se à mesa, depois que a filha dormia, e ficava olhando para relatórios que ainda não dominava completamente. Talvez ele tenha se enganado, pensava. Talvez eu não seja isso tudo. Mas no dia seguinte, voltava. Voltava porque sabia exatamente como era trabalhar em um lugar onde ninguém voltava por escolha. Guilherme mantinha distância calculada. Estava presente, mas não central. Observava reuniões sem dominar a fala. Fazia perguntas curtas. Nunca a corrigia em público. Quando discordava, chamava-a depois, em particular. Aqui, dizia, apontando um ponto específico. Você pode ser mais firme. Aqui, em outro momento, você foi dura demais. Não precisava. Nunca havia tom professoral. Nunca havia condescendência. Aquilo irritava Marcele mais do que se ele gritasse. Você confia em mim ou está só esperando eu provar algo? Ela perguntou certa noite cansada. Guilherme fechou a pasta devagar. Confiança não é ausência de expectativa, respondeu. É presença sem controle. Ela ficou em silêncio. Eu não estou te moldando, continuou ele. Estou te preparando para quando eu não estiver mais aqui. Essa frase ficou. Nos corredores, os funcionários começavam a mudar. Não todos, não rápido, mas o suficiente para ser percebido. Uma camareira pediu mudança de turno sem medo. Um supervisor pediu desculpas depois de um erro. Uma copeira foi ouvida pela primeira vez numa reunião. Pequenas coisas. Marcele sabia. Era assim que estruturas caíam, não com explosões, com rachaduras contínuas. Numa tarde chuvosa, Guilherme pediu que ela o acompanhasse até o jardim lateral. O banco ainda estava lá, molhado como sempre. Você se lembra da primeira vez que sentou aqui? Ele perguntou. Ela assentiu. Lembro. Eu estava cansada demais para fingir. Você não fingiu, disse ele. Você foi inteira, mesmo sem saber. Ela respirou fundo. Por que eu? Perguntou finalmente. Você podia ter escolhido alguém com currículo, com diploma, com sobrenome importante. Guilherme olhou para frente antes de responder. Porque tudo isso já construiu o mundo errado uma vez. Pausa. E porque liderança não nasce de quem sempre foi ouvido. Marcele sentiu o peso daquela frase. E o que acontece agora? Perguntou. Ele virou-se para ela. Agora eu vou embora. O coração dela reagiu antes da razão. Ir embora. Como? Vou deixar a operação deste hotel definitivamente, respondeu. O conselho já aprovou. Meu papel aqui terminou. Ela franziu a testa. E quem assume? Ele sustentou o olhar dela. Você. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Foi profundo. Não, disse Marcele, instintivamente.
Ainda não. Sim, respondeu ele calmo. Está na hora. Você está me empurrando, disse ela. Eu ainda erro. Todo líder erra, respondeu Guilherme. A diferença é o que faz depois. Marcele sentou-se no banco, sentindo o mundo pesar nos ombros. Pensou na mãe, pensou na filha, pensou em todas as vezes que foi mandada calar. Se eu aceitar, disse ela devagar, vai ser do meu jeito. É o único jeito que faz sentido. Sem você por perto. Ele assentiu. Especialmente sem mim. Ela respirou fundo, sentindo lágrimas silenciosas se acumularem. Então eu aceito. A posse foi simples, sem palco, sem aplausos exagerados, sem discurso bonito demais. Guilherme apresentou Marcele como nova gerente geral numa reunião curta, direta. Esta unidade agora é responsabilidade dela, disse. E isso não é um gesto simbólico. É uma escolha estrutural. Marcele falou pouco. Eu não prometo agradar, disse. Prometo respeitar. E isso bastou. No fim do dia, Guilherme entregou o crachá antigo a ela. Marcele segurou o objeto por um instante longo demais. Você mudou este lugar, disse ele. Ela balançou a cabeça. Ainda estou mudando. E nós? Ele perguntou baixo pela última vez. Marcele fechou os olhos por um segundo. Nós fomos o que precisávamos ser. Respondeu. Não mais do que isso. Ele sorriu com tristeza serena. Eu sei. Quando ele saiu do hotel naquela noite, não houve despedida pública. Apenas Marcele observando da janela da sala da gerência, sentindo um vazio estranho. Não de perda, mas de passagem. Em casa, a filha correu até ela. Mãe, você manda agora. Marcele riu. Não mando. Abaixou-se para ficar da altura da menina. Eu cuido. A filha sorriu satisfeita. Naquela noite, Marcele ficou sozinha no saguão depois que todos foram embora. Caminhou pelo espaço amplo, agora silencioso de um jeito diferente. Não de medo, de possibilidade. Sentou-se por um instante no banco do jardim lateral. Chovia fino. Pensou em tudo que doeu, em tudo que custou, em tudo que ainda custaria. E mesmo assim, sorriu. Porque pela primeira vez, ela não estava ocupando um espaço emprestado. Ela tinha construído o próprio lugar. E algumas histórias de amor, ela finalmente entendeu, não existem para terminar juntas. Existem para ensinar alguém a não aceitar menos do que merece. Marcele levantou-se, voltou para dentro e apagou as luzes do hotel. Não como faxineira, não como exceção, mas como líder. E isso, ninguém jamais poderia tirar dela. Se essa história falou com você em algum nível, se em algum momento você se viu nessas palavras, deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias profundas, reais, feitas para tocar onde quase ninguém fala. Escreve aqui nos comentários qual parte da história mais te atingiu e diz também de onde você está ouvindo essa história agora. Cada comentário, cada interação ajuda essa história a chegar em alguém que hoje está em silêncio, achando que não tem mais saída. E lembra disso, não importa o quão pesado esteja agora, todo recomeço nasce primeiro na dor. Se você ainda está aqui, é porque a sua história ainda não acabou. Até a próxima.